Amém, igreja? Coloca para mim, irmã, Marcos 4, do 35 ao 41, diz assim, ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender para meditar nesse texto é que para as nossas vidas vão existir duas margens. É o sim, sim, e é o não. Tem uma margem onde nós estamos lá fazendo tudo que agrada a Deus, onde tem tudo que agrada a Deus lá, e essa margem a gente vai alcançar a salvação das nossas almas. Mas tem uma margem que ali às vezes a gente está fazendo tudo que desagrada a Deus, e nessas a gente não vai alcançar a nossa salvação. E o conselho para a igreja, para todos nós na manhã de hoje é: caso estejamos nesta margem onde tem tudo que agrada a Deus, eu já estou nesse processo de me esforçar e Deus está se agradando de mim, continua, siga firme, constante, sempre abundante. Vai vir o balançar, vai vir o vento, mas continua. Mas para aqueles irmãos que estão na margem onde ainda tem tudo que desagrada a Deus, o conselho é: vamos nos converter, vamos nos esforçar para passar para outra margem. Irmãos, nós não temos que olhar para a direita nem para a esquerda, nós temos que olhar para o vento, não temos que olhar para nada não, irmãos, para as tempestades da vida. A palavra de Deus diz para a gente assim, ó: apenas marche, apenas marche. Mas sabe, irmãos, que para nós passarmos para o outro lado da margem, a gente vai aprender que Deus sempre nos chama, mas tem algo que Ele não interfere, que é no nosso livre-arbítrio. Cada palavra pregoada, Ele nos chamando para ir para outra margem. Agora a gente vai, se a gente quer, tem que ter o querer nosso. Amém? Então, continuando, irmãos. Marcos 4, somente o versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Irmãos, se a gente pegar o livro de Marcos desde o começo, desde o início dele, ele nos relata que o Senhor Jesus ele estava ensinando junto ao mar, começou-se a chegar uma multidão, aí ele entrou num barquinho na água do mar ali, se assentou e começou a ensinar ali diante daquela multidão, e aquela multidão estava na areia da praia do mar, e ali o Senhor Jesus ele ensinou várias parábolas, dentre elas a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então a primeira coisa, notem que o Senhor Jesus primeiro ele estava ensinando. Primeiro ele nos ensina, irmãos. Ninguém vai cobrar algo de nós sem antes nos ensinar. É que nem quando você vai para uma escola, você vai fazer a tua prova, o professor vai aplicar a prova, mas antes de aplicar a prova, o que ele faz? Ele nos ensina. Aquele que chega em casa e pratica o que o professor faz, aquele que se esforça em casa, esse diante do professor lá vai obter uma boa nota. É a mesma coisa. Mas aí, irmãos, ele primeiro ensinando as parábolas, aí na sequência vem esse versículo 35 que diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. A Bíblia não faz menção de horário, mas subentende-se o quê? Que ele explicou ali, ele deu os ensinamentos dele o dia todo, e sendo já tarde, no cair do dia, o que ele falou? Passemos para outra margem. Então a gente pode dizer, irmãos, primeira coisa que Deus nos fala na manhã de hoje: antes deles nos chamar para passar para outra margem, Ele estava nos ensinando primeiro. Durante todo o dia Ele ensinou. Quando já era tarde, Ele falou: agora passemos para outra
margem. Irmãos, mas o mistério está: o que é passar para o outro lado, para outra margem? É aí que nós temos que entender. Irmãos, quando o Senhor pede para nós passarmos para o outro lado, passarmos para outra margem, fica implícito, irmãos, fica implícito que diante de tudo que nós temos aprendido diante da palavra dele, ele fala assim para nós, diante de tudo que eu já ensinei a todos vocês, se esforcem para deixar tudo aquilo que te impede de chegar na outra margem. Às vezes a gente está preso às coisas dessa margem, não quer deixar para poder se achegar a outra. O maior problema, irmãos, de tudo é que muitos querem chegar lá na outra margem, onde a presença de Deus se faz notória, onde lá tem tudo que agrada a Deus, mas muitos não querem pagar o preço para chegar, só quer chegar. Só quer chegar. Irmãos, eu não me esqueço da frase que foi falada aqui no último culto. Se a gente não tiver o mínimo de esforço, se a gente não colocar dentro de nós, não nos autoavaliar, isso aqui vai ser só mais um culto, vai ser só mais um dia que a gente vai aqui sentar, ouvir e ir embora. A gente não pode deixar, irmãos, um culto ser somente um culto, não. Um culto tem que ser um passinho para o reino, outro culto mais um passinho para o reino. Você está entendendo? É assim que a gente tem que tratar cada culto, cada revelação que Deus nos dá. Vamos entender dando exemplo para ver se vai ficar claro. O que pode ser isso que nós temos que nos esforçar, que está implícito, para deixar para que nós chegamos na outra margem? Eu levantei alguns exemplos aqui. Algumas pessoas ainda ficam sofrendo com aquele passado dela. Ela não consegue esquecer aquele passado triste e sofrido. Ei, passou, é passado. Tira isso do coração, irmãos. Não fica preso a isso, não. Algumas pessoas não conseguem tirar a mágoa, o rancor do coração. Nunca vai passar para outra margem. Um coração quebrantado e contrito, arrependido, o nosso Senhor não resiste. Alguns irmãos não conseguem liberar perdão. E você sabe o que é pior? Às vezes não é só na vida do irmão, não. Às vezes não libera perdão para ele mesmo. Se eu tivesse feito assim, não tinha acontecido. Ei, já fez, já aconteceu. Libera perdão dentro de você. Às vezes, irmãos, para a gente chegar na outra margem, a gente tem que deixar as amizades desse mundo. Isso dói, né? Às vezes nós temos que deixar vício. Eu posso não deixar de uma vez, mas a gente já aprendeu. Vai cortando devagarzinho, depois vem com a enxada e tira pela raiz. É o esforço. Às vezes nós temos que deixar a prostituição. E às vezes nós temos que deixar as vaidades desse mundo. As vaidades, irmãos. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala que nós temos que cada um olhar para nós mesmos, a gente fazer uma autoanálise, como foi falado, para a gente olhar o que está dentro de nós, que está impedindo a gente de se achegar na outra margem. Irmãos, mas tudo tem um propósito para Deus. Por que Ele quer que nós nos esforcemos diante de cada palavra para deixar tudo e chegar na outra margem? Olha o que Ele quer fazer em nossas vidas, Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Irmãos, Deus quer fazer tudo novo. Todo mundo já ouviu isso. Com Deus a gente não perde, não, irmãos. Nós vamos aprender sim que nessa passagem, nesse translado da margem que tem as coisas que desagradam a Deus para outra, vai vir o balançar, vai vir tentações, vai vir um monte de coisa para querer tirar a nossa fé. Mas a gente vai pedir ajuda no lugar certo. Amém, irmãos? Continuando o texto no versículo 36, diz assim, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que nos atentar, no texto que nós aprendemos na quinta-feira, lá falava dos discípulos, lembra? Aqui foi os discípulos também que levaram, mas quem estava com eles estavam outros barquinhos. Sabe o que é esses outros barquinhos, irmãos? Aqueles que estavam na areia da praia do mar, onde o Senhor Jesus ensinou em parábolas durante o dia todo, e receberam de bom grado e falaram, eu também vou. Quando eu olho para essa igreja aqui, cada um aqui é um barquinho. Barquinho é nossas vidas.
Mas tem barquinho que vai querer ir, mas tem barquinho que também não vai querer. E está escrito: o trigo vai crescer junto com o joio. Irmãos, mas note que os discípulos aí, quando deixaram a multidão para passar do outro lado, ó, que está escrito lá, ó, levaram consigo quem? O nosso Senhor Jesus. Nas nossas vidas, irmãos, não é diferente. Quando a gente decidir pegar nossa vida, nosso barquinho, para passar na outra margem, você sabe o primeiro que a gente tem que chamar para estar com a gente, irmãos? É o nosso Senhor Jesus, irmãos. Está escrito, irmãos, porque só Ele pode nos fortalecer nos momentos difíceis, pode nos livrar no dia mau, pode nos dar alegria no dia triste, pode apaziguar as tempestades, pode nos servir em todos os momentos. Porque a travessia não é fácil. A travessia não é fácil. Não tem dia que nós estamos mais firmes na fé, mas não tem dia que parece que nós estamos mais, irmãos, é a travessia. É a travessia. Quem que habita no fundo do mar? Lembra? A serpente tortuosa, o dragão, o Leviatã. O mundo é o mar, irmão. O mundo jaz do maligno. É mesmo agora maligno. Então, durante a nossa passagem nesse mundo, nessa terra de vivente, vai ter balançar, vai ter vento, pode vir o medo, mas não, segue firme, constante, sempre abundante. Mas guarda algo, irmãos. A gente tem que querer o Senhor Jesus dentro dos nossos barquinhos todos os dias da nossa vida nessa terra de viventes, para se cumprir o que está escrito em Mateus 28, 20, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco, quando, irmão? Todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Não é um dia no barquinho, não é um mês, não é um ano, porque tem muita gente que vai com o barquinho, deu um ano, é todos os dias até a consumação do século, amém. Continuando o texto, irmãos, lá em Marcos 4:37, diz assim, ó: e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, aqui eram os discípulos que estavam com Jesus. Se os outros barquinhos estavam juntos, subentende-se que estava passando pela mesma, o mar era o mesmo, foram juntos. Irmãos, os discípulos, irmãos, largaram tudo para seguir Jesus. Decidiram passar para outra margem. Sobreveio sobre a vida deles o que, irmãos? A Bíblia não fala que foi uma chuvinha, não, foi um grande temporal. E subiram as ondas por cima do barco, de maneira que o quê? A ponto que o barco já estava se enchendo, irmãos. O que a gente tem que entender com isso? Que mesmo a gente se esforçando para passar do outro lado da margem, mesmo a gente tendo nos nossos corações que nós queremos chegar lá, esse é o nosso desejo, mesmo nós deixando tudo isso que nos impede, saiba que vai se achegar tempestades em nossas vidas, sim, irmãos. Agora a gente sempre faz as duas perguntinhas, né? A tempestade se achegou, né? A primeira delas, que pergunta que a gente faz é: meu Deus, eu estou desagradando o Senhor? Mas a gente não está desagradando, não, irmãos. Pelo contrário, estou me esforçando e a tempestade está vindo. Mas o maior propósito aqui, irmãos, quando fala nesse cenário aqui, Deus quer saber se no primeiro balançar do barco a gente vai pular dele. Deus quer saber se na primeira dificuldade, se na primeira adversidade eu vou olhar para trás. Irmãos, por tão pouco, num balançar do barquinho, irmãos, deixaram de orar, deixaram de jejuar, deixaram de cultuar a Deus, deixaram de exercer o seu ministério por tão pouco, irmãos. Irmãos, e como aprendemos, irmãos, isso já foi falado várias vezes, nós podemos ler sobre fé, aqui fala de fé do começo ao fim, não fala? Nós podemos ler sobre fé, nós podemos aqui apregoar sermões sobre fé, entoar louvores sobre fé, mas são nessas tempestades da vida onde a nossa fé vai ser provada. Deus permite, irmãos, porque Ele nos prova. Ele provou Abraão, lembra? Para sacrificar Isaac. E às vezes tem lugares aí que fala que Deus não prova ninguém, não. Deus prova porque Ele quer nos aprovar e nos dar a coroa da vida. Olha o que está escrito em Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela
Agora isso aqui é muito forte, irmãos. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso que a Bíblia nos ensina que a gente sempre tem que olhar para frente, porque se olhar para trás você recua. Amém? Continuando o texto, Marcos 4:38 diz assim, ó: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Irmãos, notem que durante a tempestade o nosso Senhor Jesus estava o quê? Dormindo. Irmãos, ele não estava preocupado com a tempestade. Ele sabia que tudo aquilo lá estava no controle dele. Ele é o começo, ele é o meio, é o fim. Tudo estava e tudo está no controle dele. Nada passa despercebido aos olhos dele. Porém, naquele momento os discípulos o indagaram, né, irmãos? Esse indagar dos discípulos, sabe o que foi? O murmúrio. Podemos dizer que os discípulos murmuraram: mestre, não se te dá que pereçamos? Quantos irmãos que estão na travessia de uma margem para outra, às vezes dá aquele balançar do barco e começa a murmurar: ah, mas Deus se esqueceu de mim. Ainda põe a culpa em Deus, né? Deus não se lembra de mim. É murmúrio, irmãos, é murmúrio. Sabe por quê? É o que está escrito em Isaías 49:15: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquece dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Ei, irmãos, ele não se esquece, irmãos. Não murmura não. Os murmuradores morrem no deserto. Irmão, se dormir de Deus, eu acredito que todo mundo já passou por isso. É quando nós oramos, é quando nós jejuamos, é quando nós clamamos e a resposta não vem. Muito pelo contrário, a gente só vê a tempestade aumentar nas nossas vidas, irmãos. Sabe por que isso acontece? Olha o que está escrito em Romanos 8:28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, tudo tem um propósito. Isso que nós podemos estar passando vai contribuir, viu? A gente nessa vida aqui, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. A gente aprende mais com as adversidades do que com os momentos favoráveis. A gente não se esquece. Às vezes a gente já passou tanto momentos bons que a gente não se lembra. Mas o momento adverso, eu tenho certeza que cada um sabe descrever tintim por tintim o que passou. Eu falo por mim, irmãos. Quando eu fui diagnosticado com Covid, que eu fiquei internado, dá para escrever um livro, você faz um filme do que você passou. Eu não me esqueço, a cena mais triste foi quando eu fui no banheiro com o galãozinho de oxigênio. Na hora que eu sentei para fazer as minhas necessidades, ou eu tinha a força para fazer as necessidades, mas eu não tinha para respirar, porque eu tinha que exercer uma certa força. Esse foi o momento mais triste meu lá. Eu falei: a gente não é nada mesmo, viu? Se a gente não tem saúde, não tem um fôlego de vida, irmãos, nós não somos nada, ó. Continuando o texto ainda no 48, no Marcos 4:38, desculpa. Aí tem uma condição nesse cenário, irmãos, que nós temos que entender, que eu creio que não é novidade para ninguém. Ali fala ali, ó: e ele estava dormindo aonde, irmãos? Na popa. Para quem não tem conhecimento de barco, a popa é a parte de trás, onde fica o motor. Eles falam assim, motor de popa, é lá atrás. Ou seja, o nosso Senhor Jesus não estava no lugar onde realmente deveria estar, que nem é na proa do nosso barquinho, a nossa vida. Ele tem que estar na frente. Ele tem que ser o nosso guia, irmãos. Olha o que está escrito em Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha aqui o final. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Para a gente seguir as pisaduras, ele tem que estar na nossa frente, irmãos. Irmãos, tudo quanto a gente for fazer nessa terra de vivente, que é a nossa vida, que é nosso barquinho, nós temos que orar: Deus, vai na minha frente, Deus me guia, Deus me dá o teu conselho, o que eu faço, meus irmãos, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação, é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o caminho,
Ele estando na frente do nosso barquinho, Ele é o caminho. Nós vamos conhecer a verdade e lá na outra margem a gente vai alcançar a vida e vida em abundância. Versículo 39 e 40, irmãos, diz assim, ó: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, quando nós colocamos o Senhor Jesus no lugar certo do nosso barquinho, que é a proa, que é lá na frente, e confiamos nele, ainda que sobrevenham tempestades em nossas vidas, e nós não temos fé a ponto de acalmar a tempestade, saiba que Ele dá ordem, repreendeu o vento e ao mar, disse: cala-te e aquieta-te. Porque, irmãos, olha o que está escrito em 2 Timóteo 2,13: se formos infiéis, Ele é fiel, não pode negar a si mesmo. Ainda que a nossa fé não nos livre, Ele é fiel para nos livrar. Naquele momento os discípulos não tiveram fé, mas Ele foi fiel. Ah, pastor, mas você está falando que os discípulos foram infiéis naquele momento? Não sei. A partir do momento que a gente deixa o nosso Senhor Jesus na popa, nós podemos ter tido um ato de infidelidade para com Ele. Talvez ali está o segredo de ter permitido o barquinho se quase afundar. Irmãos, mas o grande mistério aqui de tudo isso, nessa passagem aqui do 39 e 40, é que Ele repreende os discípulos e diz, né? Por que sois tão tímidos? Irmãos, está escrito: os tímidos não herdarão o reino. E o tímido aqui, irmãos, é o quê? Por que você não exerce a tua fé? Você tá tímido aí porque você já aprendeu, você já caminhou de fé em fé. Nós temos que começar a exercitar, irmãos. Às vezes a gente fala que não tem fé para aquilo, mas também nunca se esforçou para exercer a fé, é tímido. Por isso que o Senhor Jesus falou para ele: por que sois tão tímidos? Ainda não tem de fé? Sabe o que está falando para eles? Ei, tudo que vocês já aprenderam junto comigo aqui, os sermões, as palavras apregoadas, tudo quanto vocês já viveram, andaram junto comigo, ainda tão tímido? Ei, Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões, mas nós temos que ter fé. Em outras palavras, o que o nosso Senhor Jesus esperava dos discípulos é que eles crescessem em fé diante dele. E é o que Ele espera de cada um de nós aqui que somos barquinhos também, que nós cresçamos em fé. E a grande pergunta é: como que eu cresço em fé? Romanos 10:17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Foi aquilo que nós falamos, irmãos. Cada palavra pregoada aqui é para aumentar a fé. Nós temos que crescer espiritualmente falando. E eu tenho certeza que tem muitos que estão crescendo espiritualmente, mas também a gente vê na caminhada alguns olhar para trás, olhar para a tempestade e abandonar o barco. Ainda que esteja difícil, irmãos, não abandona não. A margem de lá é muito boa. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração humano o que Ele tem preparado. Por que, irmãos, que nós temos que crescer em fé? Olha o que está escrito em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Não tem jeito, irmãos. Para agradar a Deus tem que ouvir a palavra. Ouviu a palavra, cresce em fé, aí a gente começa a crer nele. E o texto finaliza lá no versículo 41 e diz assim, ó: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui eles sentiram temor, irmãos, e sentiram temor pela pessoa certa, porque nós temos que temer e tremer diante do nosso Deus. Tem gente que teme e treme de um monte de coisa aí, mas diante de Deus não. E diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é quando você está na travessia, irmãos. É aquele momento que você vai olhar e falar assim: meu Deus, eu não acredito que eu cheguei do outro lado. Olha o que Deus fez na minha vida. Ele tirou o vento, Ele acalmou a tempestade, Ele me tirou do vício. Irmãos, é aquele momento onde nós podemos vir aqui testemunhar o grande Deus que nós servimos.
Aqui deixa bem claro, irmãos, se nós crermos nele, tudo é possível. Tudo, tudo. E o mais bonito, né? Que diz lá assim, ó: mas quem é esse que até o mar e o vento obedece? Ou seja, ele nos leva a uma condição de bonança. Bonança são águas tranquilas, o mar favorável à navegação. É onde o barquinho vai. Ainda que nós estejamos no mundo, é que o barquinho vai, que as nossas vidas, mas nós vamos ter uma paz que o mundo não vola dá. Irmãos, olha o que diz em Mateus 17:20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Às vezes a gente olha para esse versículo aqui e fala: nossa, mas um grão de mostarda é a menor semente que existe. Irmãos, mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda diante de uma fonte inesgotável, não é qualquer fé, não. Tem que ouvir a palavra, receber de bom grado e querer passar. E vai tirando os matos, vai tirando tudo que tem que tirar. Ouço a palavra, tiro o vício, ouço a palavra, deixo vaidade, ouço a palavra, porque eu quero chegar do outro lado. Não importa, mas eu quero, ainda que doa. Porque a travessia não é fácil, irmãos, a gente sabe disso. A travessia não é fácil. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Se Ele falou para ter bom ânimo, Ele falou: nós vamos conseguir também. Então nós temos que exercitar a nossa fé cada dia mais, irmãos. Eu vou fazer uma reflexão, depois eu quero ler mais um versículo. A primeira, irmãos, diante de todas as revelações que Deus tem nos dado, tem usado os profetas, profetisas diante da casa dele. O conselho é: vamos nos esforçar para tirar tudo aquilo que impede de nós passarmos para o outro lado da margem, para tirar tudo aquilo que desagrada a Deus. Tenha sempre o Senhor Jesus na proa da nossa vida, que é nosso barquinho, irmãos. Primeiro chama Ele quando você decide, mas coloca Ele no lugar que é dele de direito nas nossas vidas. E saiba que mesmo Ele estando, irmãos, no lugar de direito aos nossos lados, mesmo a gente, fazendo a vontade de Deus, as tempestades podem se achegar em nossas vidas. Se for só bonança a vida inteira, tá bom, né? Zona de conforto. Vai vir. Muitas vezes, irmãos, diante dessas circunstâncias, a gente acha que as nossas orações não estão sendo respondidas. Não, é apenas Deus querendo que nós exercitamos a fé diante de tudo que nós já aprendemos. E ainda que nós vamos exercitar a nossa fé, e a nossa fé não nos livre de tal tempestade, irmãos. Saiba que Ele é fiel e verdadeiro para acalmar a tempestade, porque mesmo a gente sendo infiel, Ele continua fiel. E se nós usarmos essa fé, irmãos, nada será impossível, ela nos levará à bonança. Olha o que está escrito em Romanos 14, 2, 3. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Irmãos, cada barquinho aqui tem uma fé. Uns têm uma fé maior, outros têm uma fé um pouco menor. Mas ele está falando assim, ó: o que tem uma fé maior não despreza o que tem uma fé menor. E o que tem uma fé menor não julgue aquele que tem. Sabe aquele um que não tem fé? Fala: mas isso aí é louco. Irmãos, a fé é isso mesmo. Para os olhos dos homens é loucura. Irmãos, existem duas maneiras de nós nos achegarmos do outro lado da margem. Ou a gente anda sobre as águas, ou a gente coloca o nosso Senhor Jesus no nosso barquinho. Irmã, dá para colocar para mim Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. É o que, irmãos? Mas o Senhor tem que ser o quê? Quando Ele é o nosso pastor, Ele está no nosso barquinho, Ele está lá na proa. Para a gente poder ter essas águas tranquilas, irmãos, Ele tem que ser o nosso pastor. E pode ver que nesse momento aqui, ó, o salmista está falando aqui, ó: guia-me mansamente pelas veredas da justiça por amor do seu. Ou seja, poderia ser que nesse momento aqui não estava passando por uma situação boa, mas ele chamou o Senhor do meu pastor. Aí ele fala, ó: deitar-me, guia-me, quer dizer, me guia lá. Quer dizer, ainda eu não estou lá.
Então, ainda que nós estejamos nessa condição, irmãos, saiba que o nosso único pastor é o nosso Senhor Jesus. Ele tem que estar na proa do nosso barquinho, que é a única maneira de nós alcançarmos as águas tranquilas. Amém? Amém, irmãos? Amém. É tão bonito quando a gente vê o Espírito trabalhando, que o ministério de louvor não sabia que o pastor iria pregar. E olha a música que o coral cantou: Deus velará por ti. Deus não velou pelos seus discípulos no barquinho? Seja quando ele mandou atravessar e ele não foi no barco, e seja quando ele mandou atravessar e foi no barco. A Bíblia diz que quando ele estava lá no monte, orando, e ele pediu para os discípulos passarem, ele viu os discípulos lá no meio do mar. Olha Deus velando. E uma vez que ele estava no barco, que aí é outra travessia, quando os discípulos despertam, ele vai lá e vela por eles também. Então Deus vela por nós, irmãos. Vela por todos aqueles que dão crédito. Como o pastor leu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Jesus estava o que no barco, irmãos? Deitado. E quem está deitado em verdes pastos está descansando na palavra, porque os pastos é a palavra. Não está inquieto, porque ele sabe que tem um Deus que vela por ele. Mas eu pedi essa oportunidade porque num versículo que ele estava pregando, Deus falou muito forte no meu coração. Eu acredito que isso vai edificar o coração de todos nós, e eu queria que a igreja entendesse isso também. É algo para acrescentar nessa fogueira, uma lenha, uma madeira. E fala, ó, e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Se enchia de que água, irmãos? Da água salgada. Então, quando a gente propõe no nosso coração de obedecer a palavra de Deus, e nós entendemos que isso é sair de uma margem e ir para outra, pode ter certeza, nós temos um adversário bramindo como um leão, e no teu bramir, irmãos, ele vai tentar encher a gente de água salgada. Água salgada traz angústia, água salgada traz amargura. E eu me coloco no lugar desses discípulos nesse momento dentro do barco, e se eu estivesse ali dentro, com certeza eu passava a mão num baldinho, e eu ia falar, não, essa água salgada aqui não. Então observa, quando a gente propõe, o mundo vai vir para querer nos encher de coisas que não vai permitir a gente chegar do outro lado. Pelo contrário, vai querer levar o nosso barco a pique. Porque se o barco enche de tal maneira de água, irmãos, ele já não navega mais. Ele para no meio do mar e ele afunda. Mas guarda algo, só encheu de água salgada porque Jesus não estava onde? Na proa. Quem crê, irmãos, não é água que entra, mas é rios de águas vivas que saem. Porque receberia o Espírito Santo. Já não é o mundo que entra dentro de nós, é de nós que flui o Espírito. Glória a Deus. Quando Jesus levanta, já quieta-te mar e cala-te vento. Autoridade para poder repreender tudo que estava por detrás desse processo de querer encher de água o barco dos discípulos. Olha que tremendo. Pedro estava dentro desse barco, não estava? Lá na frente, quando Jesus já sobe aos céus, assenta-te à destra do Pai, levanta-te mais uma tempestade na vida dele. Mas não é um barquinho assim com águas do mar, vem uma sentença de morte. Eu acredito que esses discípulos, se Jesus não manifesta, o que tinha na vida deles era uma sentença de morte. Você sabe o que Pedro fez diante de uma sentença de morte, irmãos? Deitou numa prisão e igual o mestre dormia no barco quando tinha uma sentença de morte. Ele entendeu que viver era Cristo e morrer era. Que a gente medite nisso.
Toda vez que a gente der um passo de fé e tomar uma decisão de obedecer, se prepara. A gente tem um adversário que vai tentar encher o nosso barco de água, e se ele conseguir, irmãos, ele breca a nossa travessia. Ele breca. Por isso que quando ele soprar o vento contrário dele, tu solta o teu também. Para trás de mim o quê? Para trás de mim, Satanás. Porque daí, se ele tiver que soprar um vento pelas costas, as ondas empurra para outra margem. Não breca a tua travessia. Não é pela frente, não. Para trás de mim, Satanás. Quando tu vê o diabo face a face te afrontando, lançando palavras contrárias na tua vida, tentando encher o teu barco de água salgada, olha nos olhos e fala: para trás de mim, Satanás. É essa autoridade que Deus espera. Aí tu vai ver que quando ele é obrigado a ir para trás, irmãos, o vento já não é contrário. Se ele abrir a boca, ele só te empurra para mais perto da outra margem, para mais perto da outra margem. A onda vai se levantar num sentido que vai te levar para mais perto da outra margem. Então guarda essa palavra no coração. Exerça a tua fé e cuidado quando vir a adversidade e tentar encher o barco de água salgada, não. Nesse barco aqui é só água doce, vai ser cheia do Espírito de Deus e não de outro Espírito. E quando enche do Espírito de Deus, pronto, pode ter certeza que a navegação é tranquila para a glória de Deus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.